O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs, estamos numa caminhada de Quaresma. Dizia lá na quarta-feira de cinzas, né, que a motivação é a nossa preparação para a Páscoa. Tanto a Páscoa que celebraremos daqui a algumas semanas, como nós chamamos a nossa Páscoa também, a nossa Páscoa, a Páscoa definitiva de nossas vidas. E a motivação nas leituras, né, nesse tempo, um grande retiro, é nos levarmos sempre a uma grande descoberta de Jesus Cristo, o sentido de sua vida, o sentido de sua missão. Como dizia lá no começo, ter a vida em nome de Jesus. Dizia lá na quarta-feira de cinzas e semana passada. Ter a vida em nome de Jesus. Nesse sentido, nessa nossa caminhada quaresmal, semana passada, uma oportunidade preciosa de uma reflexão a partir das tentações. Dizia lá que as tentações era o tema comum todos os domingos, os primeiros domingos da Quaresma, em todos os anos litúrgicos, né? E colocávamos naquela reflexão, né, os meios que nós podemos para resistir às tentações. Aí aproveitávamos lá aquela comparação que Pedro fazia com relação à barca de Noé, né, que foi a primeira leitura, e eu dizia, a barca é a igreja, nós, formada por nós, comunidade de batizados, e nós nessa barca nos deixamos conduzir pela igreja. Se a barca representou ali a salvação daqueles que estavam com Noé, a barca, a igreja, para nós em nossas vidas, nos conduz de forma segura para que nós possamos também alcançar a salvação, a vida eterna. Aí eu invocava lá rapidamente o tesouro da igreja, né, formado por tantos ensinamentos ao longo dos séculos, os primeiros séculos. Eu falava das virtudes cardeais, formulada aí por Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás. Olha, são 4. A prudência ligada à sabedoria, né, que nos coloca numa dimensão de agir de uma forma correta, prudente, não nos expondo em situações de pecado. Ligado a ela, a temperança, que eu dizia, é o equilíbrio.
que possam nos ligar com sabedoria, agir com moderação. Depois, a força, a fortaleza, escolhermos o que é de Deus sempre, fazemos e agimos corretamente. E, finalmente, a justiça, dar ao outro o que é do outro, né? Muitas vezes, renunciando a tentações e ambições. Ou seja, deixando-nos conduzir pela igreja, meus caros irmãos e irmãs, trilhar um caminho. Hoje, o segundo domingo da Quaresma, também tem uma temática, digamos, fixas, de todos os segundos domingos da Quaresma. Nos apresenta esse evangelho da transfiguração. Esse ano traz aí, então, o relato de Marcos. Qual que é a ideia que nós, na verdade, somos chamados, então, a buscarmos, a compreendermos nessa nossa caminhada uma Páscoa e a Páscoa definitiva? Bom, para colocarmos essa motivação até dentro do Evangelho de Marcos especificamente, se nós pegarmos aí uns versículos antes, o capítulo anterior, uns versículos do capítulo anterior, Jesus faz uma verdadeira revelação. Eles já haviam compreendido que Jesus era o Messias. Eles já haviam compreendido que Jesus era o Salvador. Eles já haviam compreendido que era justamente o esperado. Aí Jesus, depois dessa compreensão, ele faz uma revelação bomba. Digamos assim, olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser desprezado, ele vai ser preso, ele vai ser morto e ressuscitar. Bom, depois dessa revelação, né, o que estava aí, digamos, meus caros irmãos e irmãs, em questão? Uma verdadeira compreensão da missão de Jesus. Compreensão essa, meus caros irmãos e irmãs, que até hoje, muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós não compreendemos. Esse segundo domingo da Quaresma nos chama justamente a isso, a buscarmos essa compreensão a partir dessa reflexão da transfiguração do Senhor. Então Jesus pega lá um grupo pequeno, os 3 que o acompanham, e sobe com eles a montanha. Diz aí uma questão muito interessante e significativa: Moisés subia a montanha toda vez que conversava com Deus. Ou seja, como se afastando um pouquinho do mundo ou da problemática que está à nossa volta, possamos nos ir até Deus, digamos assim, nos interiorizarmos para chegar até Deus. E ali, nessa montanha, Jesus se transfigura, diz o texto. Esse texto de Marcos é muito claro, já fala o que é a transfiguração. Diz assim, olha, ele ficou com tão branco que impossível alcançar, né? Essa transfiguração, ou essa brancura, ou essa situação. Isso aparece, Moisés e Elias, muito significativo. E aí Jesus, diante dessa situação, primeiramente uma pequena confusão ali de Pedro, né, com relação às tendas, o padre já explica já, e aí vem uma nuvem, né, passa, e da nuvem, este é meu filho, escutai-o. Jesus desceram da montanha, fala para eles não contarem até que Jesus tivesse ressuscitado. Está aí a mensagem, né? O que ela quer trazer para nós, meus caros irmãos e irmãs? Uma verdadeira compreensão de nossas vidas. E nesse ponto eu paro um pouquinho no Evangelho, vou para a primeira leitura e depois eu volto. Traz para nós aí um momento na história de Abraão. Muito significativo o que é narrado para nós na primeira leitura. Uma experiência profunda de Abraão. Primeiro parêntese que a gente faz aí, para a gente compreender, Abraão, patriarca da história de Israel, ele viveu 1.800 anos antes de Jesus nascer, ou seja, quase 4.000 anos atrás, faz tempo. Entre a experiência de Abraão e Israel passar a ter a escrita, tem quase 1.000 anos. Entre Abraão e o relato de Abraão ser escrito, existe uma tradição oral, que foram sendo contados de um para outro, guardada aí, digamos, as dificuldades, né, dessa situação, dessa transmissão,
e que tem muito presente de uma linguagem de costume da época. Mas o que é fundamental nessa leitura? Abraão, uma pessoa de fé profunda. Eu diria assim, duas características de Abraão, que é muito semelhante à nossa. Primeiro, acreditar em Deus. Abraão, uma pessoa de fé. Segunda, ele queria ser feliz. Muito diferente de nós? De maneira alguma. A maneira de compreender e viver esta fé e a maneira de compreender a felicidade pode ter diferença. Mas, em síntese, é isso. Abraão, um homem de fé, que entre escolher ser de Deus e qualquer outra coisa, ele escolhe primeiro ser de Deus. Deixa lá num passo de fé, no passado, onde tinha família, para ir para um outro lugar onde não tinha nada, não tinha ninguém. Na fé, na confiança em Deus, na promessa de Deus que lhe daria uma descendência, que daria uma terra, uma promessa. E aí Abraão, nesse passo de fé, tem a descendência esperada, Isaque, e num determinado momento, entre escolher a felicidade e continuar com Deus, ele escolhe continuar com Deus. E dá um passo na fé muito profundo, a pronto do próprio Deus se manifestar através do anjo. Não, Abraão, pelo amor de Deus, não sacrifique o seu filho. Na verdade, o amor de Deus presente em cada um de nós, meus caros irmãos e irmãs, é aquilo que fala Paulo na segunda leitura. Se Deus poupou o filho de Abraão, o seu próprio filho não é poupado. Jesus dá a vida por nós. O sentido de compreendermos o sentido da vida a partir da experiência de Jesus. Voltando aí no Evangelho, ele coloca lá a presença de Elias e de Moisés, para nos lembrar assim, olha, tudo deve ser entendido a partir de Jesus. Tudo deve ser compreendido a partir de Jesus. Moisés e Elias eram o que existiam antes. E nós somos chamados a fazer uma experiência no mistério pascal de Cristo. E aí compreendermos a nossa vida. Jesus havia dito anteriormente, como eu disse, que ele morreria na cruz. Os discípulos se assustaram. Depois ele pega três daquele mesmo grupo, sobe com eles para mostrar a glória da ressurreição. Sim, nós vamos chegar à vida eterna. Nós vamos chegar à vida eterna que o próprio Cristo nos dá pela sua paixão, morte e ressurreição. É verdade, é verdade. Mas não tem atalhos, meus caros irmãos e irmãs. Não tem desvios. A experiência de Pedro de construir 3 tendas é muito significativa, que destaca aí no Evangelho de Marcos. Existia uma festa que chamava a Festa das Tendas. O povo de Israel, seminômade, na maior parte do seu tempo, foi se fixando aos poucos. Então existia uma festa, que era a festa da colheita. Se colhia, e aí se juntava no celeiro, né? E para fazer uma memória do tempo em que eles eram seminômades, viviam em tendas, se deslocando, é que eles faziam uma festa das tendas, ficavam uma semana festejando a colheita. Uma coisa boa, deu tudo certo, os celeiros estão cheios, tudo está garantido. Esse era o sentido da festa. Ao invocar essa situação, Pedro quer permanecer naquela situação gostosa, de estar numa montanha na presença do Senhor. Mas Jesus lembra, meus caros irmãos e irmãs, a necessidade de descer, a necessidade de encarar, a necessidade, meus caros irmãos e irmãs, de construir um sentido na nossa vida, no dia a dia, nos desafios que nós temos, na vontade que nós temos de ser feliz, de todos nós, mas compreendendo, meus caros irmãos e irmãs, que a vida às vezes nos reserva dissabores, nos reserva dificuldades, nos reserva momentos difíceis, situações de perdas e tantas outras. E nesses momentos é que nós somos chamados a dar um passo na fé,
a compreender, meus caros irmãos e irmãs, o sentido da vida em Cristo Jesus. O que os discípulos estavam entendendo é que Jesus tivesse vindo para resolver os problemas que eles tinham na época, como o domínio dos romanos. Não. Jesus veio para transformar a nossa vida. E para isso, num gesto supremo de amor, não hesitou em entregar a sua própria vida, para assim, é verdade, chegar na ressurreição. Para assim, é verdade, meus caros irmãos e irmãs, abrir para nós o caminho da vida eterna. Compreender a missão de Jesus, compreender o seu projeto, significa compreender a nossa vida, numa dimensão de fé. Compreender a nossa vida numa dimensão que nos leve a nos deixar transformar por Jesus Cristo. Paulo fala novamente a segunda leitura, um trecho bonito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele faz uma alusão aí num tribunal, né? Imagina a seguinte situação que Paulo está propondo: você chega num tribunal para ser julgado, consciente dos seus pecados, das suas faltas, e lá você descobre que a única pessoa o único que pudesse te acusar com provas era o próprio Deus. Tem gente que coisa que a gente faz que só Deus sabe. É o próprio Deus. E aí você descobre que Deus não está te acusando de nada. É isso que ele está falando ali. Deus não quer a nossa condenação. A gente vive um momento de grupos, às vezes dentro da igreja, que só falam em condenar, em atacar, em destruir. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é a nossa salvação. Isso que a gente tem refletido. Nós somos chamados então, meus caros irmãos e irmãs, a viver isso como uma grande descoberta do amor de Deus, que Cristo Jesus veio nos revelar. Para fechar, essa dimensão da transfiguração é justamente essa. A verdade, meus caros irmãos e irmãs, Jesus veio para a nossa salvação. No seu projeto de amor, ele não hesitou em se doar ao extremo de doar a própria vida, para que nós possamos descobrir em cada acontecimento de nossas vidas o caminho que nos leve a Deus, porque Deus é por nós. Deus quer a nossa salvação. Percorrendo então esse retiro aí espiritual, desse tempo da quaresma, na perspectiva da preparação para a Páscoa, abrir o nosso coração para Deus, abrir o nosso coração de uma tal maneira, meus caros irmãos e irmãs, aí voltando aí o que eu propus lá no domingo, na quarta-feira de cinza, buscar compreender a nossa vida numa perspectiva de sermos de Deus, numa perspectiva, meus caros irmãos e irmãs, de ter a vida em Jesus Cristo. Com essa motivação que nós continuamos a nossa missa.